Bom dia, pessoal. Todo mundo bem? Espero que esteja todos bem. Hoje eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos sobre calorimetria. Vai ser um resumo breve, mas que vai passar por todos os conceitos que apareceram no questionário, no teste conceitual, tá? Então esse resumo aqui já vai responder todas as questões do teste, mesmo sem eu passar por todas as questões, tá? Questão por questão. Bom, o que nós estávamos vendo? Nós começamos a ver sobre calor e temperatura. Tá? Apesar de existir muita confusão, os dois não são a mesma coisa. Temperatura e calor não são a mesma coisa. Calor é energia térmica. Mas não só energia térmica sozinha. Ela é uma energia térmica que só acontece quando eu tenho dois corpos ou mais. Por quê? Esses dois corpos ou mais, eles vão trocar calor. Então o calor nunca acontece com um objeto apenas, sempre com dois ou mais. Então se eu tenho dois corpos, dois objetos quaisquer, um objeto A e um objeto B, vamos imaginar que o A esteja com 10 graus Celsius de temperatura e o B com 30 graus Celsius de temperatura. Esses dois corpos, eles podem trocar calor, e essa energia sempre vai acontecer do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então o corpo B vai doar energia térmica para o corpo A, e essa energia térmica que o corpo B está doando para o objeto A é o que a gente chama de calor, tá? Então o corpo B vai doar calor para o corpo A. Até quando? Vai ser infinitamente que ele vai doar esse calor? Não. Após um tempo, o que vai acontecer? O objeto A e o objeto B eles vão encontrar uma temperatura que vai ser uma temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, o corpo B vai começar a doar calor e a sua temperatura vai começar a diminuir. O corpo A vai receber calor e a sua temperatura vai aumentar, até o momento em que a temperatura dos dois vai estabilizar. E essa temperatura vai ser uma temperatura não vai caber aqui. Temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, os dois vão ficar com a mesma temperatura, tá? Ou seja, a temperatura do A nesse equilíbrio térmico vai ser igual à temperatura do B. Então você acorda e você decide ir até o banheiro. Chegando lá, você pisa no chão e você percebe que o chão está bem gelado. Só que aí você toca na toalha e você percebe que a toalha não está tão gelada assim. Mas a sala, né, o banheiro, como ele ficou
isolado durante um tempo, todos os objetos ali dentro do banheiro estão com a mesma temperatura, porque eles estão todos em equilíbrio térmico. Todos os objetos. Por que que um objeto eu sinto gelado, né? O chão, por exemplo, eu sinto o chão gelado, mas quando eu encosto na toalha, eu não sinto a toalha tão gelada? Porque esses objetos eles vão roubar calor do seu corpo de maneira diferente. O chão, ele vai conseguir roubar calor do seu corpo muito mais do que a toalha. Por isso que você sente o chão mais gelado e não sente a toalha tão gelada. Mas a toalha e o chão, teoricamente, estão com a mesma temperatura, que é essa temperatura de equilíbrio térmico. Então, se você colocar vários objetos dentro de uma sala e trancar, com o tempo, todos os objetos vão alcançar o equilíbrio térmico e ficar com a mesma temperatura. Tá? Então, calor. Calor é uma energia térmica que ela só acontece quando eu tenho dois corpos ou mais que vão trocar calor. E sempre do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Sempre. A seta do calor nunca vai do corpo frio para o corpo quente. Ok? E depois de um tempo trocando calor, esses corpos vão atingir o equilíbrio térmico. Então, se eu pegar esses dois corpos, colocar eles dentro de um forno e ligar o forno a 180 graus, com o tempo, os dois corpos vão alcançar 180 graus. Nesse momento, como eles estão na mesma temperatura, esses dois corpos eles já vão estar em equilíbrio térmico, eles não vão trocar calor. Mas os dois vão estar a 180 graus por conta do forno. Então, se eu tirar esses dois corpos a 180 graus, colocar dentro de um corpo isolante, dentro de um pote isolante, um pote de isopor, por exemplo, perfeitamente isolante, eles não vão trocar a temperatura e os dois vão se manter a 180 graus infinitamente. Agora, se não for um pote totalmente, perfeitamente isolante, se esse pote de isopor estiver sem tampa, por exemplo, esses dois corpos vão começar a perder calor para o ambiente, até eles se encontrarem em equilíbrio térmico com o ambiente. Tá? Aqui eu considerando um sistema fechado. Então, calor, mais uma vez, calor é energia térmica que está sendo trocada entre dois corpos ou mais. Tá? Então, é uma energia térmica que aparece na troca entre os corpos. E esses corpos eles precisam estar em temperaturas diferentes. Ok? Isso é o calor. Já a temperatura é uma forma de medir de algum jeito essa energia térmica que está contida no corpo, tá? Os corpos eles possuem energia térmica, eles não possuem calor. Calor acontece só na troca. Mas sim, cada corpo vai possuir uma energia térmica específica. Mesmo na temperatura de equilíbrio, a energia térmica do A pode ser diferente da energia térmica do B. Porém, eles vão ter a mesma temperatura. Mas aí depende do que é feito o material A e do que é feito o material B. Então, os corpos eles possuem energia térmica. Eles não possuem calor. Calor aparece apenas durante a troca. Temperatura, então, ela é uma forma de medir a energia térmica ou a energia interna de um corpo. Térmica de um corpo. E nós temos as escalas termométricas.
escalas termométricas. Basicamente, nós utilizamos 3, que as escalas vão ser, deixa eu colocar mais para cá no papel. As escalas vão ser graus Celsius, né? Então a escala Celsius, a escala Fahrenheit, graus F, e nós temos também a escala Kelvin, que essa não vai o grau, é só K de Kelvin. Tá legal? As escalas termométricas possuem alguns pontos fixos. Então, nós temos o ponto fixo do 0 graus Celsius e do 0 graus Celsius e do 100 graus Celsius. Essas temperaturas em Fahrenheit, elas correspondem, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, e 100 graus Celsius então 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Para a escala em Kelvin, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin e 100 graus Celsius 373 Kelvin. Tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem a conversão entre graus Celsius e Kelvin, nem graus Celsius e Fahrenheit. Eu vou me focar apenas nessas duas, de graus Celsius para Fahrenheit, tá? Então, voltando aqui ao resumo. Calor influencia na temperatura? Sim, porque se tem troca de calor, vai ter variação na temperatura. Mas nem sempre, tá? Se eu tiver, por exemplo, um cubo de gelo, vamos fazer para cá agora. Aqui é quando eu tenho dois corpos trocando temperatura. Para ter calor sempre precisa ter dois corpos, ou dois sistemas. Eu posso ter, por exemplo, cadê aqui? Um cubo de gelo. Tá. Esse cubo de gelo, ele vai começar a virar água quando ele estiver a 0 graus Celsius. Então, quando esse corpo de gelo estiver a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? O ambiente vai trocar calor com esse cubo de gelo. Então, o ambiente vai fornecer energia para o cubo de gelo, fazendo com que comece a derreter parte dele, formando água. Então o cubo de gelo vai derreter e vai começar a formar água. E essa água que formar também vai estar a 0 graus Celsius. Mas veja, a água que se formou, ela vai possuir uma energia interna maior que o gelo. Por quê? Porque o gelo precisou receber energia para virar água. Então, a energia interna do gelo é menor que a da água, mesmo os dois estando à mesma temperatura. Tá? Então, nesse caso aqui, teve troca de calor do gelo com o ambiente. Então, o gelo precisa receber energia para virar água.
Então, dessa forma, faz com que a água a 0 graus Celsius possua uma energia interna maior que o gelo a 0 graus Celsius também. Tá legal? Acho que a gente já passou por várias questões que apareceram lá no questionário, no teste conceitual, tá? Que fala sobre equilíbrio térmico. Então, corpos que estão trocando calor, eles vão parar de trocar calor no equilíbrio térmico quando atingir a mesma temperatura. Passamos pela questão da energia interna de um corpo, que eles podem sim ter a mesma temperatura, porém com energias internas diferentes, tá? Então aqui novamente, o gelo precisa receber energia térmica para virar água. A gente pode olhar da outra forma. Se eu tiver um pouquinho de água, né, colocar água no congelador lá nas forminhas a 0 graus Celsius. Então eu coloco essa água agora no congelador. O que vai acontecer no congelador? Como o congelador está numa temperatura menor que a da água a 0 graus Celsius, é a água que vai começar a fornecer energia para o ambiente. E o que vai acontecer quando ele perder energia suficiente? Essa água vai começar a formar gelo, né? Vai começar a se solidificar, formando gelo. Como é que eu posso desenhar isso aqui? Então aqui, ó, depois de um tempo, com a água perdendo energia, depois de um tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. Tá? Então, ou o gelo pode receber energia e virar água, ou a água pode perder energia e virar gelo. Né? Então, a energia térmica do gelo vai ser menor que a energia térmica da água. É só energia interna. Legal? Vamos para as escalas de temperatura. Como que a gente faz a conversão entre as escalas? Tá? Vamos imaginar que eu tenho... vou pegar aqui a escala em graus Celsius e a escala em graus Fahrenheit. Então 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit e os 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. E uma temperatura, eu vou colocar aqui C qualquer, C de Celsius, ela vai ter uma temperatura equivalente F em Fahrenheit. Tá? E como que eu encontro essa equivalência? Tá? Eu não posso fazer regra de 3 direto. Por que eu não posso fazer regra de 3? Porque de 0 até 100, eu tenho 100. De 32 até 212, eu tenho 180. Então, essas escalas, elas estão divididas em quantidades diferentes, né? Cada grau, 1 grau Celsius não equivale a 1 grau Fahrenheit. Por isso que eu não posso fazer regra de 3 direto. Então o que a gente precisa fazer? Variação aqui em cima. De 0 até essa temperatura C qualquer é C menos 0. É a variação daqui até aqui. E a variação aqui em cima, né? A variação total é de 0 até 100. Então aqui vai ficar 100 menos o 0. E agora sim, quando eu faço a divisão da variação da temperatura pela variação total, aí sim eu estou normalizando para eu poder fazer a mesma coisa com esse lado.
variação aqui de 32 até a minha temperatura F de Fahrenheit vai ser F menos 32. E a temperatura, a variação total de 32 até 212, eu tenho 212 menos 32. Ajeitando isso daqui, o que a gente tem? C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. F menos 32, não dá para mexer. 212 menos 32, 180. E essa daqui é a relação entre as duas temperaturas. Agora, através dessa equaçãozinha, eu consigo calcular a temperatura de um para outro, sem muitos problemas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no caso, pensar numa temperatura, tem que ver algo que vai ser fácil de calcular. Mas 20 graus Celsius. E eu quero saber qual que é a temperatura, né? Quanto vai ser em graus Fahrenheit. Utilizando a equaçãozinha, a gente já consegue saber isso, né? Então, ó, através da equação C dividido por 100 é F menos 32 sobre 180. Se a minha temperatura é 20, então vai ficar 20 sobre 100, que vai ser igual a F menos 32 sobre 180. 20 dividido por 100 dá para simplificar. Isso daqui vai ficar 1 por 5. E desse lado, F menos 32 sobre 180. Vou multiplicar. O 5 vai multiplicar a parte de cima e o 180 vai multiplicar 1. Então vai ficar 180 vezes 1, 180. 5 vezes tudo isso, ó, 5 vezes F menos 32. Ele vai multiplicar os dois. Vou precisar fazer distributiva. Então vai ficar 180 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, vai dar 160. Vou passar esse cara para o outro lado. Então vai ficar 180. Esse que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Vai ficar mais 160 é igual a 5F. 180 com 160, 0, aqui vai dar 14, vai 1, 340, igual a 5 vezes F. Aqui, quando chega aqui na equação, muita gente acaba errando, porque a nossa incógnita está aqui do lado direito da equação. Se você quiser, você pode espelhar a equação. Ou seja, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo, o que está do lado esquerdo vai para o lado direito, sem trocar os sinais, tá? Porque eu vou trocar os dois de lugar. Então eu posso escrever essa mesma equação como sendo 5F igual a 340. F é igual a 340 dividido por 5, que isso daqui vai dar 68. 68 graus Fahrenheit. Ou seja, voltando lá no meu problema, né?
20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura, tá? Só que medida de formas diferentes, mas continua sendo a mesma temperatura, tá? Então tá aí a resolução. Para que vocês possam copiar e resolver. Na semana passada eu deixei alguns exercícios de conversão de temperatura para vocês. Então vamos voltar. A primeira folhinha aqui que eu fiz, tá? Ela já explica bem praticamente todas as questões lá do questionário do teste conceitual. Calor, energia térmica, que vai ser trocada entre dois corpos ou mais. Isso só vai acontecer se eu tiver dois corpos em temperaturas diferentes. A troca de calor vai parar quando esses dois corpos atingirem a mesma temperatura, que é a chamada temperatura de equilíbrio térmico. Quando está mudando de fase, na mudança de fase, a temperatura se mantém a mesma, né? Todo o gelo vai derreter a 0 graus Celsius e vai virar água a 0 graus Celsius. Para o gelo derreter, ele precisa receber calor. Recebendo calor, ele derrete e vira água a 0 graus Celsius. Então a água possui uma energia interna maior que a do gelo. Mas eu posso ter o contrário, eu posso ter a água perdendo energia térmica para o ambiente, no congelador, por exemplo. E aí, com o tempo, a água, perdendo energia térmica, vai virar gelo a 0 graus Celsius também. Tá? E aqui nós estamos falando de escalas termométricas. Isso para graus Celsius ou grau Fahrenheit. Tem um outro jeito de fazer. A gente pode colocar essas duas temperaturas em um gráfico. Graus Celsius e graus Fahrenheit. Tá? Eu sei o quê? Que quando eu tenho uma temperatura a 0 graus Celsius, eu estou a 32 Fahrenheit. Então, ó, o que significa essa bolinha aqui? Significa essa bolinha o par ordenado, né? XY, que seria 0, que graus Celsius, graus Fahrenheit, né? Que são meus eixos. 0 equivale a 32. Se eu tiver aqui a temperatura de 100 graus Celsius, eu vou ter lá em Fahrenheit os 212. E aí eu vou prolongar aqui, retinho. Eu vou ter um outro ponto. Esse outro ponto aqui também é um ponto de uma coordenada, né? X e Y, que vai ser 100 graus Celsius, equivale a 212 Fahrenheit. Tá? Deixa eu pegar minha régua. Juntando esses dois aqui, eu tenho, ó, eu posso ter mais, na verdade, né? Não me limitar a esses dois pontos. Eu tenho aqui a minha reta, em que cada temperatura em graus Celsius vai ter uma temperatura correspondente em Fahrenheit. Tá? Para uma temperatura C qualquer, eu vou ter aqui equivalente, ó, uma temperatura F qualquer. Certo? Aqui já é possível enxergar figuras geométricas bem conhecidas, né? Como triângulos, retângulos.
E eu tenho dois triângulos retângulos, se a gente se esforçar para enxergar. Eu tenho um triângulo retângulo grande aqui, ó. E eu tenho um triângulo retângulo menor aqui. Tá? Que são semelhantes, porque eles possuem esse mesmo ângulo aqui em comum. Então, quando eu tiver um gráfico, eu também posso realizar a conversão entre as escalas através de semelhança de triângulos. Um exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo que foi feito anteriormente. Se esse C aqui for 20 graus Celsius, né, qual que seria a temperatura correspondente em Fahrenheit? Ok? Então eu vou desenhar aqui esses dois triângulos separadamente. O triângulo grande, ele sai aqui, ó, do 0 e vai até o 100 na sua base. Ver se eu consigo desenhar aqui bonitinho. O triângulo grande, ele tem a base, ó, de 0 a 100. Então aqui seria 100 de base. E de altura? A altura do triângulo grande, ó, é essa altura aqui. Essa altura aqui, ó. Que vai de 32 a 212. Tá? Então ele começa no 32 e vai até o 212, ou seja, essa altura aqui é 180. Aqui a hipotenusa não vai nos importar muito. E esse é o triângulo grande. O triângulo menor, ele possui aqui uma base que vai, ó, do 0 graus Celsius até o 20 que eu coloquei. Então a base menor aqui é 20. E a base maior aqui, ó. Base maior não. A altura desse triângulo começa no 32 e vai até o F. E vai até a temperatura que eu quero descobrir. Ou seja, essa altura aqui, total, é F menos 32. Pronto. Tenho dois triângulos semelhantes e que aí eles mantêm uma certa proporção, né? Que proporção é essa? A base do maior dividido pela base do menor tem que ser igual à altura do maior dividido pela altura do menor. Tá? Multiplico passando esse multiplicando esse e esse multiplicando esse. Então vai ficar 100 vezes F, 100F, menos 100 vezes 32, 3.200. 20 vezes 18, 2 vezes 18, 36, com 2 zeros, 3.600. Ok? 3.200, negativo, vai para o outro lado positivo, então vai ficar 100F igual 32 com 36 dá 68. E por fim, o 100 vai passar dividindo. 6.800 dividido por 100, isso daqui vai dar 68 graus Fahrenheit. Que é o que nós tínhamos visto no exemplo anterior. Então é um outro jeito de fazer sem precisar utilizar da fórmula. A gente faz através de semelhanças de triângulo. Agora vamos imaginar que eu tenho uma escala termométrica qualquer.
tenho aqui graus Celsius, e aqui eu tenho uma escala graus X. Vamos imaginar o seguinte, que quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 200x. Então aqui, ó, no 0, o meu x está lá no 200. E quando eu estou a 100 graus Celsius, vamos imaginar que essa temperatura cai aqui para 100. Ou seja, 100 graus Celsius equivale aqui a 100 graus X. Deixa eu passar aqui primeiro. E agora eu venho aqui. Pronto. Tenho meus 2 pontos, então eu consigo fazer aqui o meu gráfico que relaciona essas duas temperaturas. Tá? Vamos imaginar que eu quero agora uma temperatura aqui, ó, de 20 graus Celsius. Eu quero saber qual que é a temperatura equivalente lá na escala X. Veja que já aparecem os triângulos retângulos que são semelhantes, né? No caso aqui eu tenho 3, por falta de 2. Eu tenho um triângulo semelhante grandão aqui, né? Um triângulo retângulo grande. Eu tenho um triângulo retângulo pequenininho aqui. E eu tenho esse outro triângulo retângulo intermediário. Aqui vai ser a temperatura X que eu quero saber. Tá? Então, pegando aqui, ó, esse triângulo retângulo pequenininho lá em cima, o que eu tenho? Eu tenho que ele começa no 200 e para no X. Ou seja, essa altura pequenininha aqui, ela vale 200 menos X. Né? Que é tudo isso, que é os 200 menos o X, que vai sobrar só essa partezinha. E a sua base? Vai de 0 a 20. Ou seja, a sua base aqui vale 20. Deixa eu terminar de completar aqui. Tá? Então esse daqui é o triângulo pequenininho aqui em cima. E agora eu vou pegar o triângulo grandão. Tá? O triângulo grandão vai ficar como? Ele vai... Aqui, ó. A sua altura começa no 100 e vai até os 200, ou seja, a sua altura é de 100. E a sua base começa no 0 e vai até o 100. Então a sua base é de 100. Só vou terminar aqui de completar o triângulo. Pronto, tenho 2 triângulos semelhantes. Divide a altura pela altura, então vai ficar 200 menos x dividido por 100, que vai ser igual base dividido pela base, 20 sobre 100. Nesse caso aqui, como as bases, né, como os denominadores estão iguais, eu já posso cortar. E aí que eu tenho? Que 200 menos x tem que ser igual a 20. Ou seja, eu vou passar esse x. Melhor, eu vou deixar o x aqui, menos x. 200 passa negativo, 20 menos 200 dá menos 180. Ou seja, o x vale 180 graus x. Então, voltando aqui para o meu gráfico.
a temperatura de 20 graus Celsius na temperatura X equivale a 180. Então aqui, veja, eu vivo falando isso, não é à toa. Esses tipos de exercícios são exercícios matemáticos. A gente não precisa saber física para resolver isso. A gente precisa saber matemática, né? Triângulos semelhantes, semelhança entre triângulos, leitura de gráfico. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Conseguir ler um gráfico, tirar informações dele, montar estratégias, né? Montar esquemas. Então veja, aqui foi totalmente geométrica a resolução. A partir da geometria que eu consegui encontrar a solução que eu queria. Tá legal? Então, é isso que vai cair na nossa avaliação, tá? É a parte teórica. Então vamos voltar. A parte teórica. Então, saber o que é calor. Saber que calor, eu preciso ter 2 corpos ou mais trocando temperatura. Saber que o calor sempre sai do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Saber que quando esses corpos pararem de trocar calor, eles vão estar à mesma temperatura, que é chamada de equilíbrio térmico. Tá? Saber que eu posso ter corpos à mesma temperatura, porém com energia interna diferente. A água derretida a 0 graus Celsius tem mais energia que o gelo derretido, que o gelo a 0 graus Celsius. Porque a água precisa ganhar energia para derreter. O gelo precisa ganhar energia para derreter. E a água? A água ela precisa perder energia para congelar. Então a energia interna do gelo a 0 graus Celsius é menor que a energia interna da água também a 0 graus Celsius. E a temperatura? Temperaturas são formas de medir essa energia interna, tá? Temos 3 escalas basicamente: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Temos aqui a conversão de Celsius para Kelvin. Como que nós podemos fazer? Podemos fazer essa mesma conversão utilizando o esqueminha aqui de semelhança de triângulos, como foi feito. Tá? E a gente pode ter uma escala de temperatura qualquer, uma escala X, que aí o jeito de resolver é o mesmo, né? Através do gráfico, fazendo semelhança de triângulos. É esse o conteúdo da nossa avaliação multidisciplinar. Legal? Então, estudem, comparem os exercícios, comparem as respostas que vocês deram lá no questionário com o que foi explicado aqui hoje. Veja se está batendo, se está coerente, tá legal? E as continhas também, vejam se a lista da semana passada vocês conseguiram fazer as continhas através de semelhança de triângulo ou através daquele outro jeito que coloca as duas temperaturas lado a lado. Deixa eu pegar aqui a folha. Ou desse outro jeito aqui. Tá? Mas o nosso conteúdo é esse, ok? Se ficarem com dúvidas sobre alguma coisa, me procurem aí pelo Teams, pra gente conversar, pra gente tirar essa dúvida. E se for o caso, eu gravo um novo vídeo e solto um novo vídeo para vocês. Tudo bem, gente? Tenham um bom dia, bom estudo e até a nossa próxima semana, nossa próxima aula.